Olá, bom dia, professoras e professores, sejam bem-vindos a mais uma TPC. Espero que todos estejam bem e vamos aí compartilhar esse ATPC com um assunto muito interessante, não é mesmo, Ju? Isso mesmo, Carol. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, professores, professoras. A gente espera que essa TPC seja muito produtiva. Olá, professoras e professores, tudo bem com vocês? Estamos aqui, graças a Deus, novamente para mais uma TPC de muito aprendizado. E vamos lá? A nossa TPC de hoje, ela traz o tema Ensino Híbrido e Habilidades Essenciais. A nossa pauta, ela começa com a devolutiva da TPC anterior. Falaremos um pouquinho sobre os impactos da pandemia na educação. Falaremos também sobre o ensino remoto versus ensino híbrido. Falaremos sobre o novo documento da SEDUC, o Guia do Ensino Híbrido. Dentro desse documento, ele traz o planejamento das atividades e rotina escolar em 4 passos. Falaremos também sobre a Olimpíada Nacional de Ciências e a Feira de Ciência das Escolas Estaduais de São Paulo. E, por fim, as referências. Quanto à devolutiva da TPC, gostaríamos muito de agradecer a participação de vocês. Essas avaliações, elas contribuem para o nosso aprimoramento, mostram o quanto estamos indo para o caminho adequado, bem como os ajustes de rota a serem feitos quando necessários, mediante a sinalização de vocês. Então, desde já, o nosso muito obrigado. Vamos falar um pouquinho sobre os impactos da pandemia na educação. Trouxemos aqui a imagem de um percurso. O estudante, quando ele ingressa desde a primeira série ou desde o 6º ano, ele inicia aí um percurso formativo. Esse percurso, esse processo educativo, ele é marcado por marcos específicos, que podem ser os ciclos, as séries. Dentro desses marcos específicos, nós temos os marcos temporais, que são os bimestres, os semestres, que esses marcos temporais, eles servem para avaliarmos esse percurso, para planejarmos e replanejarmos quando necessário. Esses marcos temporais, bimestres e semestres, eles são, quando a gente fala em tempos dentro da educação, não temos que considerar somente o tempo cronológico, e sim o tempo pedagógico, que é muito valioso. E falando de tempo cronológico e tempo pedagógico, trouxemos aqui um exemplo, por exemplo, um estudante que estava no 8º ano em 2019. Ele estava cursando, estudando normalmente, no modo presencial, com os tempos pedagógicos já habituado, e nós também professores, já habituados com essa normalidade. Em 2020, tivemos aí a pandemia, que causou impactos severos, né, negativos, tanto na educação, como, logicamente, em outras áreas. E foi um momento que pedimos ajuda, né? Nós iniciamos num novo processo aí, que não sabíamos por onde começar, né? E esse novo processo da pandemia trouxe início de uma mudança de paradigma dentro da educação, né? A escola, ela deixou de ser o espaço físico detentor do conhecimento, como já sabemos, e pensamos assim que essa escola, ela foi diluída, né, dentro das casas, em outros espaços. E essa diluição, ela traz aí reflexões muito importantes, como já foi falado, pensando em paradigmas, né, trazendo aí novas concepções de educação e novas modalidades. Falando ainda de todo esse processo que devemos considerar também muito importante sobre os impactos negativos na educação. Foram feitos vários estudos por vários institutos, mas trouxemos aqui alguns dados do Instituto Ayrton Senna, muito relevantes.
40% dos jovens em idade escolar estão abaixo da linha da pobreza. 18% de crianças e jovens de 6 a 19 anos não têm acesso à internet. Entre os mais pobres, esse índice sobe para 44,2%. 14,5% dos lares da população em idade escolar sofre adensamento familiar, que são mais de uma família morando no mesmo espaço. Tivemos aí vivências que ocorreram perdas de pessoas queridas e renda familiar, acompanhada de sentimentos de tristeza, ansiedade, insegurança e medo, que podem ter afetado a saúde mental e, consequentemente, a aprendizagem dos estudantes. Além do conteúdo pedagógico, as habilidades individuais de organização também foram comprometidas. Dentro desse comprometimento da organização e dos tempos, tivemos aí em 2020 que trabalhar com ensino remoto. E o ensino remoto, ele trouxe junto com ele o ensino híbrido. Então, sobre essas duas modalidades de ensino, vamos fazer uma interação agora. Na sua concepção, qual a diferença entre as modalidades de ensino apresentada? Vocês podem interagir via comentários e vamos dar um tempinho aí de 2 minutos. Antes de falarmos do ensino remoto e do ensino híbrido, é muito importante a gente retomar a diferença entre ensino ou aula EAD com ensino ou aula remota. Então, vamos lá a comparação. Na aula EAD, as videoaulas ou audioaulas, elas são gravadas para todas as disciplinas. Na aula remota, a aula é em tempo real, no mesmo horário e na mesma disciplina e com o mesmo professor do presencial, justamente para que se mantenha um vínculo entre o estudante e o professor. Na aula EAD, o professor é o mediador e ele tem um tutor para auxiliar
quanto às dúvidas dos estudantes. É muito interessante que a aula EAD, ela ocorre assim, não há um vínculo entre o professor e os estudantes, ou seja, na aula EAD, parte do princípio que os estudantes eles já têm uma certa autonomia, né, dentro aí da sua rotina. Ele pode assistir a aula a qualquer momento, pode consultar o tutor ou o professor a qualquer momento. Quanto ao professor na aula remota, o professor da disciplina desenvolve atividades diretamente para a turma. E a metodologia? Na aula EAD, a metodologia, os professores possuem material e exercícios padronizados para as disciplinas. Essa padronização, por que ela acontece? Porque no ensino EAD, o professor ele não trabalha sozinho. Ele tem uma equipe onde se tem o técnico em ambiente virtual, o designer educacional, que é uma equipe multidisciplinar que prepara essas aulas, esse material padronizado. Na aula remota, cada professor trabalha com sua metodologia de ensino e aprendizagem. Como é que é o calendário na aula EAD? O cronograma e o calendário também são padronizados e unificados. Na aula remota, o cronograma e calendário é próprio e ele varia de acordo com o plano de ensino do professor ou plano de ação da escola. Ele pode ser adaptável a situações emergenciais. Como é que é a avaliação na aula EAD? As avaliações e testes são padronizados, produzidos e corrigidos por escala. Na aula remota, as avaliações elas são feitas com material dinâmico, personalizado e elaborado pelo próprio professor de acordo com os conteúdos abordados. Partindo desse item, avaliação dentro da aula remota, ela abre caminho para a gente retomar a concepção de ensino híbrido. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o ensino remoto, primeiramente, né? Bem, o ensino remoto, toda a característica dele que foi vista anteriormente, ele permite a reorganização dos espaços e planos pedagógicos, principalmente considerando a personalização desses conteúdos e o desenvolvimento das habilidades através desses conteúdos. Partindo dessa reorganização dos espaços e tempos e dessa personalização, o ensino remoto ele trouxe junto com ele o ensino híbrido. O ensino híbrido, ele nada mais do que é um pacote, né, ele é uma modalidade de ensino que é um pacote recheado de metodologias ativas diversificadas, né? É muito importante destacar que o ensino híbrido, ele faz uso das ferramentas tecnológicas, ele faz uso da aula online. Isso é muito importante. Porém, podemos trabalhar de forma híbrida sem o uso necessariamente de tecnologias. Um exemplo básico, por exemplo, é uma aula invertida que culmina num seminário. Bem, o estudante ele pode pesquisar em livros didáticos ou outros livros, os temas, os assuntos, sistematizar isso e, quando ele chegar na escola, ele pode apresentar em forma de seminário. Mas como o ensino remoto ele foi online, então é muito importante hoje essa ponte muito firme aí entre as tecnologias e o ensino híbrido. O ensino híbrido também, ele parte da premissa, como já foi dita, da personalização do ensino. A personalização do ensino, ela não significa que temos que construir um plano de aula para cada estudante. Não. Nas trilhas formativas, nos planos de aula, o estudante ele tem que se sentir representado dentro daquele plano, dentro
daquela trilha. Ou seja, ele se sentindo representado, e essa representação, ela tem que considerar os tempos de cada estudante, ela tem que considerar também a forma que cada estudante aprende, ou seja, a questão da metacognição, a forma como ele estuda. Então, a personalização, ela trata de tudo isso. O estudante, ele percebendo que aquela aula, que aquela sequência, ela foi personalizada, ele se sentindo representado ali, e isso contribui para quê? Para que esse estudante ele se torne protagonista do seu processo de aprendizagem, que é um item também muito importante quando se fala de ensino híbrido. Bem, falando ainda de ensino híbrido, o que ele possibilita para os estudantes e para os professores também? Trazemos aqui a competência 5 da BNCC, que diz que ela trata compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética, nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Ou seja, além dos estudantes, além de propiciar o desenvolvimento dessa competência nos estudantes, é muito válido que muitos professores também desenvolveram essa competência, juntamente com os estudantes. Então, a SEDUC lançou agora no mês de abril o Guia do Ensino Híbrido, que é um material que traz tópicos muito importantes com relação ao planejamento e do retorno presencial, né, que será na forma presencial e na forma remota também. Pensamos aí voltando lá, a reorganização dos tempos e espaços, né? Como é que a escola ela vai se organizar para efetivar essa modalidade de ensino, né? Quais que seriam as premissas para o atendimento dos estudantes em contexto de revezamento? Bem, o estudante tem direito a aprender, o professor foca nas habilidades essenciais, planejar momentos presenciais e remotos, definir como apoiarão os estudantes de acordo com suas necessidades, considerar o revezamento, garantir a progressão da aprendizagem, presencial mais remoto, respeitar a carga horária do professor. Continuando com as premissas, o trio gestor apoia os professores. Nos atendimentos presenciais, priorizar os grupos que foram indicados pela SEDUC. Atividades remotas, observação e participação e interação. Interação estudante e professor é essencial. Comunicação professor-estudante responsáveis. Vínculo dos educadores às escolas e suas respectivas comunidades. Agora vamos dar início ao detalhamento do planejamento em 4 passos desse guia. Então, o passo 1, ele começa como definir o sequenciamento das aprendizagens, habilidades e competências que deverão ser trabalhadas com todos os estudantes para cada período. O passo 2 entra o planejamento, que é planejar como garantir essas aprendizagens para todos os estudantes naquele período. O passo 3 é organizar o cronograma de atividades do professor, com divisão clara do tempo que será destinado às atividades presenciais e remotas. E o passo 4 é alinhar as atividades com as aulas do Centro de Mídias. Agora eu passo a palavra. Nesse passo 1, nós vamos definir
o sequenciamento das aprendizagens, habilidades e competências, que deverão ser trabalhadas com todos os estudantes para cada período. Então, é muito importante que haja um movimento para planejar o atendimento em revezamento e definir o que deve ser ensinado a todos os estudantes num determinado período. Isso independente se o estudante está presencialmente ou remotamente. Nós sugerimos que cada professor, juntamente com o professor coordenador, defina essa relação de objetos de conhecimento, que são os conteúdos, claro, a partir das habilidades essenciais previstas, que deverão ser trabalhadas nesse período de até 3 semanas, com cada uma das suas turmas. E é importante ter como referência as habilidades essenciais e o cronograma das aulas do centro de mídias. Precisam estar atrelados. Nós sugerimos que o planejamento para cada período seja de 3 semanas. Primeira semana, segunda semana, terceira semana. Claro, considerando a estrutura de revezamento, né, desses grupos. A escola, ela pode, a seu critério, definir outro período para esse planejamento, né? No momento em que estiverem definindo esse sequenciamento das aprendizagens, é muito importante a integração de todos os profissionais da escola, professores coordenadores, professor coordenador geral, professor coordenador de área, para que haja um excelente trabalho colaborativo entre esses professores e, assim, possam contribuir para que os estudantes entendam essa inter-relação entre os conhecimentos dos diferentes componentes. Então, aqui nós mostramos no slide que o que deve ser ensinado pode ser tanto remoto quanto presencial, sempre tem que estar, tem que partir das habilidades essenciais, e aqui nós sugerimos as 3 semanas, primeira, segunda e terceira semana, com cada grupo de estudantes. Bom, aqui nós temos, vamos falar um pouquinho sobre a matriz de habilidades essenciais. Então, a matriz de habilidades essenciais, ela é o resultado da priorização do documento curricular da rede. Essa priorização, ela surgiu em atendimento ao contexto de redução do tempo pedagógico e da forma de como os estudantes tinham uma interação. Essas habilidades, essas habilidades selecionadas, elas devem ser o foco do trabalho pedagógico neste ano, para que todos os estudantes eles possam avançar em sua trajetória educacional. Claro, apesar de todos os desafios, né, atuais que todos estamos passando. A matriz de habilidades essenciais, ela foi organizada contemplando as habilidades do período, né, ano-série, em que o estudante se encontra, e também de anos-séries anteriores. Isso são pré-requisitos básicos para que o estudante possa acompanhar o ano, né, série corrente. Bom, aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o Programa de Recuperação e Aprofundamento, né, de Ciências da Natureza e a Matriz de Habilidades Essenciais. Então, vou falar um pouquinho sobre o que é essa progressão de habilidades do ensino fundamental e do ensino médio. A primeira coisa que é importante nós entendermos é que as habilidades, elas sempre vão da mais simples para as mais complexas. E isso vai sinalizar para o professor que as mais complexas precisam das mais simples. E as habilidades, elas são ligadas a 3 vertentes, 3 estruturas. A primeira é a habilidade ligada à observação. A habilidade ligada à observação, ela traz o reconhecimento de fatos e a reprodução desses conhecimentos que são observados. Então, essa habilidade pode ser considerada com os verbos observar, reconhecer, indicar, representar, apontar, identificar, localizar. A segunda vertente de habilidade é a habilidade ligada à transformação, que nada mais é do que desenvolver operações mentais, né, que envolvem as transformações dessas informações. Então, ela pode ser considerada nos verbos de ordenar, medir, calcular, né, por estimativa, compor, decompor, classificar. E a última
é a habilidade ligada à compreensão. Essa habilidade ligada à compreensão, ela envolve a utilização do raciocínio para a resolução de problemas. Assim, o estudante, ele espera-se, né, que o estudante venha se mobilize esses conhecimentos que ele desenvolveu. E com esses conhecimentos, ele seja capaz de solucionar novas situações. Então, aí ele poderá avaliar, analisar, julgar, criticar, explicar causas, efeitos, argumentar, né, e apresentar conclusões para fazer prognósticos. Então, esse é o princípio da progressão dessas habilidades, né? A progressão é a conexão dessas habilidades que são ligadas aí à observação, à transformação e à compreensão. Aqui nós temos um exemplo, né, do 7º ano, nós trouxemos para vocês um exemplo do 7º ano, dessa progressão de habilidades. Então, como vocês podem ver aqui, a unidade temática é vida e evolução, os objetos de conhecimento, diversidade de ecossistemas, né, fenômenos naturais, programas de indicadores de saúde pública, e aqui nós temos as habilidades, a habilidade EF07608, ela traz o conceito de avaliar. Então, aqui o estudante vai avaliar como os impactos provocados por catástrofes naturais ou mudanças, né, nos componentes físicos, biológicos de um ecossistema afetam essas populações. Já a segunda habilidade, que é a 09, ela traz o interpretar. Então, o estudante aqui ele vai interpretar as condições de saúde de uma determinada comunidade, ou sua cidade, ou bairro. A seguinte habilidade, ela traz o argumentar. Então, o estudante ele vai ser capaz de argumentar sobre a importância, por exemplo, da vacinação para a saúde pública. E, por fim, a habilidade 11, ele vai analisar, então ele vai ser capaz de analisar historicamente, por exemplo, o uso da tecnologia, incluindo a digital, né, nessas diferentes dimensões da vida humana. Então aqui é um exemplo que nós trouxemos para vocês dessa progressão e dessa conexão entre as habilidades. E aí, onde nós podemos encontrar os acervos, né, para que a gente consiga realizar aí esse trabalho tão importante com o aprendizado desses alunos a partir dessas habilidades essenciais. Então, aqui nós trouxemos para vocês uma indicação, obviamente, né, do Currículo Paulista. Entrando no site do Currículo Paulista, vocês podem ir em materiais de formação, e aqui nós temos tanto para o ensino, né, infantil, ensino fundamental e do ensino médio. Além disso, nós temos os materiais de apoio, né, no caso aqui do Aprender Sempre, que também é encontrado dentro do Currículo Paulista, e aí vocês podem entrar ali em recuperação e aprofundamento, e vocês vão encontrar esses materiais de apoio. Além disso, nós temos também o Currículo em Ação, para o 6º, 7º, 8º e 9º ano. Nós temos também aqui a matriz de habilidades, nós temos aqui também as práticas, né, para o ensino integral. Então, todos esses materiais de apoio são encontrados ali no Currículo Paulista. Então, aqui nós temos o modelo do Aprender Sempre, né, que esse ano nós estamos trabalhando com os nonos, Currículo em Ação, 1ª série, Aprender Sempre para a 3ª série do ensino médio, e também o São Paulo Faz Escola. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as habilidades essenciais, 2020 e 2021. Então, dentro de um contexto geral, as habilidades essenciais, nós sabemos que com a suspensão, né, das atividades presenciais, o tempo pedagógico ele foi bastante reduzido, né? Isso aumentou as defasagens na aprendizagem dos estudantes. E é importante que, com isso, mais do que nunca, nós priorizarmos essas aprendizagens essenciais para os estudantes continuarem as suas trajetórias dentro da sua aprendizagem. Então, é muito importante entender que essa defasagem, sim, está muito, né, relacionada ao momento atual que nós estamos vivendo, e a defasagem em si
aumentou consequentemente, então é muito importante priorizar essas aprendizagens essenciais. E por que a gente deve focar nas habilidades essenciais? Aqui nós trouxemos uma imagem, né, de um iceberg, e na ponta do iceberg é a parte visível do problema. Se vocês visualizarem, a parte que está abaixo da superfície ela é muito maior do que a parte que está acima da superfície. Então, a parte visível ela é bem menor, mas a parte que nós não conseguimos visualizar, ela é muito maior. Então, por exemplo, a defasagem do 6º ano, se ela não for resolvida, o que vai acontecer? Ela vai impedir que o estudante possa aprender parte das habilidades do 7º ano. E assim, caso essa defasagem não seja, né, sanada, ela vai o quê? Se ampliar, por exemplo, né, quando ele chega lá no 9º ano. Então, a possibilidade de aprendizado, ela vai se tornar muito menor para esse estudante. Então, por isso que é preciso priorizar o essencial, para tentar reduzir essas defasagens, né? E assim, o aluno tem a oportunidade de continuar aprendendo. Então, a maior parte das dificuldades de aprendizagem, elas sempre tendem a permanecer fora do nosso campo de visão, né? Como nós mostramos aqui no iceberg. A base dele, né, fica abaixo da superfície. Então, é muito importante priorizar essas habilidades essenciais para que o estudante tenha aí a oportunidade de sanar e reduzir, né, essas defasagens que ocorreram. Bom, as habilidades essenciais, é muito importante, continuando falando sobre elas, é muito importante foco no trabalho pedagógico, né? O foco nessas habilidades sempre vai implicar uma priorização. Então, nem todas as habilidades presentes no documento, do currículo, por exemplo, da matriz de habilidades essenciais, o professor vai conseguir, né, colocar em prática. Então, é muito importante focar nas atividades dos materiais didáticos que vão contribuir para o desenvolvimento dessas habilidades essenciais. Agora nós vamos ter um momento de interação e eu gostaria que todos pudessem participar conosco, compartilhando aí nos comentários do YouTube. Com relação à recuperação e aprofundamento, né, das aprendizagens, quais estratégias você utilizaria para desenvolver as habilidades essenciais no seu componente curricular? Que aqui no caso, na área de ciências da natureza. Então, vocês terão aí 2 minutinhos para interagirem conosco, refletindo sobre essa questão. Vamos lá?
Muito obrigada pela colaboração de todos. Agora, nós vamos para o passo 2 do Guia de Ensino Híbrido. No passo 2, nós vamos agora aprender como planejar, né? Planejar como garantir essas aprendizagens para todos esses estudantes nesse período. Então, como? É claro que um dos maiores desafios, né, que nós temos é o revezamento, né, entre o atendimento presencial e o remoto. E é algo complexo, né, porque nós temos aí uma grande diversidade de realidades, né, realidades muito diferentes entre os nossos estudantes. Nós temos aqueles estudantes que têm acesso tecnológico e facilidade, né, de aprender remotamente. Nós temos aquele estudante que não tem o acesso tecnológico, mas desenvolve as atividades impressas. Nós temos aquele estudante que tem o acesso tecnológico, mas tem dificuldade na aprendizagem. E nós temos aquele estudante que não tem o acesso tecnológico e também também apresenta, né, dificuldades nas atividades impressas. E como planejar com essas realidades tão diferentes? Primeiramente, é muito importante fazer um levantamento, né, das formas de acesso desses estudantes. Esse planejamento, ele deve ser feito com muita cautela, para que todos os estudantes venham estar dentro desse plano que a escola irá fazer, para que nenhum estudante fique para trás. Então, para apoiar a equipe gestora a conduzir esses passos com bastante êxito, a gente pode indicar aí algumas atividades interligadas. A primeira, como eu falei, é fazer o levantamento das formas de acesso desses estudantes. Depois, fazer um planejamento dessas atividades que serão desenvolvidas com os estudantes. Nós sugerimos, né, que cada professor, juntamente com o professor coordenador, venham definir essa relação de atividades que deverão ser trabalhadas nesse período de até 3 semanas, com cada uma das suas turmas, e sempre tendo como referência as habilidades essenciais atreladas ao centro de mídias. Aqui nesse slide, nós trouxemos para vocês, né, um exemplo de como fazer esse levantamento dessas formas de acesso dos estudantes. Então, aqui nós temos as turmas A, B, C, e nós temos aí algumas questões para serem preenchidas para cada aluno. Então, vocês podem utilizar esse modelo ou utilizar até outro modelo. Então, aqui nós colocaremos o nome do estudante, aí as seguintes questões. Ele vai presencialmente à escola? Ele tem acesso ao dispositivo em casa? Ele tem acesso à internet em casa? Ele frequenta a escola para usar os dispositivos tecnológicos? Ele acompanha as aulas do centro de mídia? Ele acompanha as transmissões feitas pelos professores? Ele realiza, né, as atividades do centro de mídias ou também as atividades impressas? Ele acompanha as aulas do centro de mídias? Então, aqui é um modelo para que seja feito esse levantamento desses estudantes. Claro que a escola pode utilizar outro modelo, mas fica esse como sugestão para vocês. Bom, então, feito o levantamento, né, é importante agora fazer aí o planejamento, né, das atividades. Perdão, Ju, volta, agora continua. Bom, a partir do levantamento das atividades definidas lá no passo 1 do guia que nós mostramos aqui para vocês, e também depois de identificadas as formas de acesso de cada estudante, é importante que a equipe gestora apoie os professores no planejamento dessas atividades que serão ofertadas e indicadas às cada turma que foi definida, sempre com estratégias de trabalho propostas pelos professores para cada grupo de estudante e sempre priorizando a aprendizagem, sempre priorizando que todos os estudantes tenham acesso a essa aprendizagem. Então, é muito importante
elaborar esse planejamento previamente à aula, para que a qualidade do ensino seja realmente efetiva, né? E, obviamente, no cenário atual em que nós vivemos, onde nós temos aí, em uma mesma turma, diversas formas de acesso, né, desses estudantes, e uma grande diversidade em níveis de aprendizagem, o planejamento sempre deve ser muito, muito, muito importante e primordial. Então, a gente tem aí até uma reflexão, né, com o objetivo de que o professor ele seja apoiado pela equipe gestora na elaboração e na implementação desse seu plano de aula, né, considerando aí esses diferentes contextos e as formas de acesso de cada um deles, tendo em vista o quê? O revezamento entre o atendimento presencial e o remoto. Então, é muito importante considerar que esse revezamento, ele existe e não é... e é importante que nenhum estudante seja deixado para trás. E para que isso seja feito de forma mais efetiva, os próprios estudantes, eles podem ser envolvidos na construção dessas propostas, certo? E como poderia ser a escuta aí desses estudantes? A gente sugere aqui que possa ser criada oportunidades para escutar esses estudantes, né? Pode ser de forma individual ou de forma coletiva. Essa escuta, ela pode explorar vários elementos, como, por exemplo, entender quais os dispositivos os estudantes acessam e os conteúdos, o que está funcionando bem e pode ser fortalecido, quais são os pontos mais desafiadores do processo, sugestões para melhoria do processo de ensino-aprendizagem, e o próprio Grêmio Estudantil, ele pode ser um grande aliado para a articulação desse momento. É importante observar se há, né, dentro do grupo de estudantes de revezamento, meios, estratégias diferentes para que as atividades cheguem a todos eles, né, com o apoio necessário para que eles possam desenvolvê-las. Aqui nós temos algumas sugestões, né, de exemplos. Então, considerando o princípio de que todos os estudantes têm direito à aprendizagem e nenhum deles pode ser deixado para trás. Então, é muito importante que o professor, dentro do seu planejamento, defina essas estratégias que serão conduzidas, né, junto a cada um dos seus estudantes e das suas turmas. Exemplo, se o professor, em um determinado período, ele planeja ensinar os estudantes, uma turma, os processos de separação de mistura, ele vai precisar definir quais estratégias serão utilizadas. E assim, os estudantes poderão se apropriar dessas habilidades, né? E essa questão, independentemente do atendimento ser feito de modo presencial ou remoto, será muito importante para cada turma. Então, é muito importante que o professor ele considere essa relação progressiva entre o que é desenvolvido na forma presencial e remota e haja uma sequência lógica, permitindo o desenvolvimento dessas habilidades essenciais. Então, é muito importante esse sequenciamento lógico dentro do ensino híbrido. Bom, aqui nós vamos agora falar um pouquinho sobre as possibilidades de organização e agrupamentos para o desenvolvimento dessas atividades. Então, a gente sugere aqui trabalhos em pequenos grupos, tá? Uma sugestão, né, que muitas escolas têm utilizado é organizar os estudantes em trios. E assim, cada um dos membros que pertence a esses grupos diferentes de revezamento, eles podem participar das atividades presenciais. Esse trio, ele não vai se encontrar presencialmente, mas ele poderá usar ferramentas como centro de mídias para se comunicar e para trabalhar em equipe. Nessa organização, as atividades elas são desenvolvidas, né, entregues ao professor por esse trio, e além disso, esse trio inclui sempre um estudante que vai presencialmente à escola, a cada dia da semana, né? A cada dia ou semana do grupo que ele está. E ele tem o papel de levar as dúvidas dos colegas aos professores. Essa organização, ela contribui para engajar todos a participarem e desenvolverem as atividades de forma presencial ou remota. E com isso vai potencializar a comunicação com os professores. É muito importante a gente partir da premissa que o trabalho em grupo, ele também aproxima
e também desenvolve outras competências socioemocionais, como a empatia, a responsabilidade, e isso promove um desenvolvimento integral de cada estudante. Então, é muito importante a gente entender que nós temos grupos heterogêneos, onde os estudantes em diferentes etapas do processo de aprendizagem, né, assim como aqueles com mais domínio, né, das habilidades, podem apoiar os que apresentam mais dificuldades. E os grupos homogêneos, né, com atividades focadas nas necessidades de aprendizagem de cada um, e sempre considerando os momentos de processo de aprendizagem em questão. E aqui nós trazemos, né, uma sugestão de organização desses trios. Então, a quantidade de estudante no grupo pode ser trio, né, e é sugerida considerando o revezamento conforme a orientação, né, atual do atendimento presencial, que é de até 35% dos estudantes. É muito importante que a escola, caso ela utilize essa estratégia de organização, para o desenvolvimento das atividades, ela venha promover as adaptações conforme o seu contexto, as suas formas de atendimento, né? E também a organização de revezamento que a escola escolheu. A organização dos trios dos estudantes é uma possibilidade de agrupamento, né, para desenvolver as atividades, como eu falei no slide anterior. É muito importante também deixar claro que nas atividades em grupo, todos os membros são responsáveis pelos demais. Ainda que existam questões, né, individuais a serem atendidas, é muito importante evidenciar as razões, né, que vão aí embasar essas decisões do professor para propor essas atividades em grupos. Assim também como os possíveis ganhos do trabalho em conjunto, né, tanto em termos de aprendizagem cognitiva ou socioemocional. Aqui nós indicamos um modelo, né, de aula do professor. Nesse modelo aqui, como vocês podem ver, nós temos aí uma sequência, né, semana, habilidades, material de apoio, atividades e conteúdo. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, né, que nós indicamos aqui como grupo ABC, o instrumento de avaliação e também a observação. É muito bom a gente relembrar que o instrumento, né, que é a estrutura para o plano de aula do professor, ele foi elaborado para ser um meio de planejamento e sistematização de que será ofertado para cada grupo do revezamento. Isso vai permitir que o professor coordenador, ele tenha uma visão ampla do planejamento do professor, podendo assim ressaltar o que é importante. E o professor coordenador acompanha o planejamento desses professores, equilibrando aí as atividades solicitadas, evitando a sobrecarga, né, e o choque de horários. Lembrando que o instrumento apresentado, ele trata-se de uma sugestão, tá? Que pode ou não ser utilizada pelo professor. Mas é essencial que o professor tenha um instrumento detalhado de planejamento, né, que será ofertado a cada grupo de estudantes, e dessa forma, ele tem acesso ao conjunto de aprendizagens naquele período com cada turma. Nós sabemos que existe uma infinidade de instrumentos possíveis, né, mas é muito importante que o professor, sempre apoiado pela equipe gestora, utilize um instrumento, né, permitindo esse registro detalhado do planejamento das suas turmas e dos seus estudantes. E aí, para finalizar, o plano de intervenção. O que deve ser observado ao elaborar, né, um plano de intervenção? Primeiramente, sempre observar as habilidades essenciais não consolidadas, sempre observar as especificidades de cada turma, né, aluno. É muito importante fazer essa observação individual de cada aluno, de cada turma. Os encaminhamentos, né, propostos, realizados, e um quadro de síntese de engajamento de cada estudante, de cada turma. Eu passo a palavra e agradeço. No terceiro passo do Guia do Ensino Híbrido, nós temos a organização do cronograma de atividades do professor, com a divisão clara do tempo que será destinado às atividades que são presenciais e aquelas que são remotas. São trazidas 3 alternativas a esse trabalho, essa divisão de trabalho. A primeira delas, em que a carga horária de cada professor
seja dividida entre atividades presenciais e remotas. A segunda divisão é o atendimento entre os professores. Então, um grupo de professores é responsável pelo atendimento presencial e outro pelo atendimento remoto. Há uma terceira alternativa ainda trazida no guia, que é a transmissão das aulas ao vivo aí, das aulas presenciais. Então, os alunos que acompanham remotamente acompanham ao vivo o professor que está na escola fazendo a aula presencial dele. A resolução 11 de 2021 da SEDUC traz um pouquinho sobre a organização da grade horária presencial e remota. Então, diz que as unidades escolares elas podem organizar a sua grade horária para melhor atender ao planejamento e oferta de aulas e atividades em modalidade presencial e remota, mas sempre respeitando a carga horária de trabalho de cada um dos professores. Então, partindo aí do pressuposto da importância do professor, que é interagir, desenvolver e acompanhar as atividades presenciais e remotas, se sugere que hajam ajustes na organização do horário. Considerando, então, o contexto de atendimento, é muito importante que se planeje as atividades de forma que haja uma coesão e coerência progressiva entre essas atividades que são presenciais e as remotas, de forma que se aproveite os momentos que são presenciais para esses tópicos aqui que a gente traz. Então, aprofundar o desenvolvimento das habilidades trabalhadas nas aulas do Centro de Mídias, orientar os estudantes sobre o que deve ser desenvolvido no próximo período de forma remota, para que eles possam se organizar, priorizar o trabalho de apresentação de novos conceitos e conteúdos e prepará-los para o desenvolvimento das atividades de forma remota com seu apoio. Então, tem muitos estudantes que a gente sabe que tem muita dificuldade nas aulas remotas, né? E que o momento presencial seria esse momento para priorizar os trabalhos de coisas novas, de conteúdos novos, de habilidades novas, para que ele se sinta mais confiante em continuar o desenvolvimento de forma remota. Realizar a correção e retomada de atividades mais complexas que foram desenvolvidas de forma remota e ter o cuidado com a gestão do tempo para viabilizar o desenvolvimento de todas as habilidades essenciais, que é o documento essencial o qual a gente deve se guiar. Compartilhar o cronograma de atividades aí que os estudantes deverão desenvolver no próximo período remoto. Então, se eu organizar de forma coerente as nossas atividades, né, os nossos cronogramas, o estudante consegue se desenvolver melhor. Dando continuidade a essa modalidade em que o professor faz parte das aulas presenciais e parte remota, há essas orientações também, que os alunos acompanhem as aulas transmitidas pelo Centro de Mídia, que eles participem dessas aulas ao vivo, né, no chat, e que seja divulgado o cronograma de quando que acontecem essas aulas e aulas diferenciadas que às vezes acontecem. Que seja feito atendimento individualizado aí, através dos grupos de WhatsApp, no particular, no CMSP, no Google Meet, no Teams e outras ferramentas que talvez só vocês aí façam uso. É incentivado também o acompanhamento do relatório de frequência, engajamento e participação dos estudantes no Centro de Mídias, no CAED, nas sequências digitais, na AP e na ADI, que são aquelas avaliações também que a gente trouxe na última TPC. Na organização em que parte dos professores é responsável pelo atendimento presencial e outro pelo atendimento remoto,
pode ser privilegiado aí que os professores do grupo de risco façam esse atendimento remoto. Esse apoio dos professores do grupo de risco vai independer aí da formação, dos componentes curriculares e de quais aulas são atribuídas a ele, o que é permitido pelo artigo 7 da Resolução SEDUC número 11 de 2021. Só que nessa organização, esse professor vai assumir um papel de orientador, de tutor, de engajador e vai apoiar os estudantes tanto nas aulas do centro de mídias, no acompanhamento delas, quanto nas rotinas de estudo em casa. Uma outra coisa muito importante é que o acompanhamento e o desenvolvimento dessas atividades remotas podem ser sistematizadas por esse professor, para que os professores regentes da turma, que deem disciplinas específicas, possam atuar de forma mais pontual. Nos casos aí em que forem atribuídas aulas do projeto de reforço e recuperação, os professores regentes da turma e o professor de projeto de reforço e recuperação, eles podem dividir aí os dias em que o professor regente e o professor do projeto de reforço vão presencialmente. Como terceira alternativa para essa organização do trabalho, é trazido, como eu já disse, a transmissão daquelas aulas que são feitas ao vivo para aqueles estudantes que estão em acompanhamento remoto. Para isso, a gente vai trazer um pouquinho as dicas do Marcão sobre como fazer isso. Vamos lá? Como transmitir aulas. Então, como vocês sabem, agora, nesse ano letivo, vocês vão poder transmitir suas aulas para os estudantes. A transmissão, ela é uma opção tanto para o professor, por exemplo, que é do grupo de risco e está em teletrabalho, então ele pode, usando tanto web quanto mobile, fazer uma transmissão para os seus estudantes, quanto para o professor que já está presencialmente na unidade escolar e que quer fazer uma transmissão para quem, por exemplo, está no revezamento, aquele estudante que não veio naquela semana ou naquele dia, ou até, quem sabe, fazer uma transmissão do que está acontecendo em tempo real na sala de aula, com aqueles 6, 8, 10 alunos que estão lá, para os que não estão presencialmente. Marcão, conta pra gente como funciona a transmissão de vídeo. Então, nós temos a possibilidade de realizar essa transmissão de vídeo dentro das turmas, né? Então, o primeiro passo que você tem que fazer aqui é acessar o aplicativo, clicar em turmas, tá? E você vai selecionar a turma que você quer fazer essa aula online. Então, você vai selecionar aqui em turmas, aqui no meu caso eu estou em teste 1. E aqui, pessoal, é a sala que você está com a sua turma. Temos esse bonequinho aqui, que ele está com a mãozinha levantada. Neste caso, nós, como somos administradores dessa sala, assim como vocês, professores, são administradores dessas turmas, vocês vão vocês vão iniciar, né, essa transmissão na hora que vocês clicar. Porém, o aluno, clicando no mesmo símbolo, ele vai notificar vocês que possui um aluno querendo fazer uma aula compartilhada ali junto com você. Então aqui eu vou clicar nesse bonequinho, vai mostrar aqui que você possui 4 horas e 10 por semana para fazer, porém também já estamos estudando aqui como aumentar essa quantidade, e clicar em iniciar. Veja que aqui começou a contar o tempo. Isso significa, pessoal, que nós estamos ao vivo, né? Então, para os alunos que estão lá, né? Aqui meu rosto está um pouquinho puxado porque está usando a webcam, e hoje pelo computador a gente não é essa a forma mais correta, que é utilizar um emulador. Eu já estou fazendo aqui uma aula com os meus alunos. Porém, eu estou aqui fazendo a minha aula e meus alunos ainda não entraram, acho que eles esqueceram. O que eu faço? Sabe essas mensagens que eu mando para vocês toda hora falando: olha, o Marcão e a Bruna já estão online,
olha, o secretário Rocieli estará online daqui a pouco. Como que vocês fazem para mandar uma notificação igual a essa, até mesmo quando a gente está ao vivo? Então você vai clicar nesses 3 pontinhos que tem aqui e você tem aqui a possibilidade de enviar uma notificação. Aí vocês podem colocar: olá, estamos ao vivo na nossa aula, turminha. Bora lá? Aí vocês clicam em enviar e aí aqui já está: olá, estamos ao vivo na nossa aula, turminha. Então todos os alunos, até mesmo os outros professores que estão ali com vocês, vão conseguir fazer essa mesma, vão receber essa notificação. E aqui também, pessoal, temos a possibilidade de compartilhar a tela, né? Muitas perguntas que estão fazendo para mim assim: mas Marcão, às vezes eu vou compartilhar um vídeo e não sai o som desse vídeo que eu estou transmitindo, né? Isso foi percebido esses tempos agora, porque quando a gente faz um compartilhamento, a gente sempre pensa em fazer uma imagem, uma foto, coisas do tipo, mas nós já estamos estudando também como fazer, além do compartilhamento da imagem e também do áudio que sai daquele vídeo, tá bom? Então aqui você tem essa câmera, né, que ele tem uma setinha apontada para os 2 lados. Quando você clicar aqui, nesse do lado aqui, pessoal, quando você clica nesse aqui, você tem que é o celular com uma engrenagenzinha. Você clica nele e você tem esse símbolo de tela aqui que eu estou passando o mouse. Quando você clicar nessa tela, ele vai inicialmente perguntar se começará a capturar. Você manda iniciar agora, tá? Neste caso aqui, pessoal, que eu já dei todas as permissões para o aplicativo usar a câmera, para o aplicativo utilizar o meu microfone, então ele já está fazendo o compartilhamento aqui da tela, tá bom? Essas funções também estão disponíveis aqui no nosso web. Então, quando a gente acessa a nossa parte da web, eu vou clicar em turmas, eu vou clicar aqui na turma 1, que é a teste, né? E aqui dentro, pessoal, eu vou conseguir fazer no mesmo formato. Eu vou apertar aqui no bonequinho. Aqui acho que ele tá puxando aqui a minha outra. Deixa eu fechar aqui o aplicativo. Pronto. Eu vou clicar aqui no bonequinho com a mão levantada e vou falar que eu quero iniciar a transmissão lá dentro de turmas. Eu vou dar aqui a permissão para ele utilizar o meu microfone e também utilizar a minha webcam. E veja que aqui estou eu online ao vivo com todo mundo, tá bom? Quando eu quiser fazer o compartilhamento de tela, que aqui é um pouquinho diferente, né? Que lá tem o botãozinho, eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos, clicar em compartilhar a tela, vou selecionar se eu quero a tela inteira, se eu quero uma janela específica ou se eu quero alguma das guias do Google Chrome que está aberta. Então, vou clicar aqui na tela inteira, tá? Vou selecionar, clicar em compartilhar e essa parte aqui do meio ele está compartilhando a tela também, tá bom? Então, essa é a forma de que eu faço uma conversa com os meus alunos, consigo compartilhar a tela e aqui também tem a possibilidade de falar no chat, tá bom? Agora também com a possibilidade de enviar um arquivo PDF para os seus alunos. O quarto passo consiste em alinhar as atividades com as aulas do Centro de Mídias. O documento norteador para o trabalho pedagógico é esse daqui, a matriz de habilidades essenciais. E a ideia é que as aulas transmitidas pelo Centro de Mídias sejam alinhadas a essa premissa. E aí, nesse sentido, a gente tem a programação antecipada, também a gente tem aulas no repositório, que serão aí disponibilizadas
mais ou menos com 15 dias de antecedência, e elas estão sempre alinhadas também para o uso dos materiais disponibilizados pela SEDUC, que são o Aprender Sempre, o Currículo em Ação e o São Paulo Faz Escola. Para cada uma das aulas que são transmitidas pelo Centro de Mídias, o estudante recebe no seu aplicativo uma atividade. Essa atividade ela é sempre uma pergunta de múltipla escolha e que, aí, segundo a Resolução 11 de 2021, no seu artigo 8, deve ser considerada como frequência do estudante. Para aqueles estudantes que não têm acesso aos meios tecnológicos, as atividades podem ser de forma impressa. A gente traz agora um tutorial feito para auxiliar a acessar e monitorar essas atividades. Nesse primeiro caso, onde nós estamos centralizando o envio através do centro de mídias, ele estará aqui nesse primeiro ano 1, que é a identificação da equipe, da série. Então, vai clicar aqui, ele vai dar essa mensagem, que esse chat é exclusivo para você tirar dúvidas, né? E aqui tem esse símbolo que é uma caderneta. Quando o professor clicar, o aluno clicar aqui em caderneta, ele vai ter uma lista de atividades para serem realizadas, tá bom? Então, quando o aluno clicar aqui, vai aparecer a atividade e nós conseguiremos fazer, os alunos conseguirão fazer as suas atividades. Aqui é onde eu crio uma tarefa, né, para os alunos. Vai ser a carinha da tela. E aqui eu vou colocar um título, vai ser tarefa teste, ok? A descrição vai ser tarefa muito difícil, porque, né, a gente faz bastante coisas difíceis aqui. E a tag aqui eu vou colocar tarefa 1, que é só para uma informação ali. Olha que legal aqui, ele mostra exatamente igual o Google Classroom. Então eu posso colocar aqui quanto é 2 mais 2. Vocês sabem que na tecnologia às vezes o 2 mais 2 não dá 4, né? Às vezes a gente tem surpresas no caminho. Eu vou colocar que aqui ela é obrigatória e eu quero que ela seja respostas múltiplas, né? Então a resposta vai ser 2 aqui, eu adiciono uma opção na 3 e adiciono aqui uma opção 4, ok? E aqui, essa daqui eu posso colocar inclusive qual é a nota que ela vale. Então essa daqui vai valer 10. Eu salvo a tarefa, aliás, desculpa, eu esqueci de colocar qual é a resposta correta. A resposta correta vai ser a 4, ok? Eu vou clicar em salvar tarefa. Cada opção precisa ter pelo menos 3 caracteres no enunciado. 2 é a resposta. Esse é um tipo de coisa que nós vamos corrigindo, tá, pessoal? Como é funcionalidade nova, aí vamos ver se agora vai certinho. Então, a questão 1, ela foi criada aqui para o nosso primeiro passo. Então, eu criei a tarefa teste. A tarefa teste, ela está aqui criada. Eu vou mandar agora publicar. Eu vou selecionar qual é a turma que eu quero, que isso é muito importante para saber que de repente eu tenho a turma do sexto A, do sexto B, eu posso colocar mais de uma, e também eu posso colocar individualmente, eu quero para o 7º ano, eu quero uma para o 6º, tá? Então eu vou habilitar aqui uma data de expiração, ela vai começar aqui agora e vai expirar no dia 16, e eu vou querer ela na turma 1, ok? E vou mandar publicar. Tarefa publicada com sucesso, tá? E aí, aqui dentro do aplicativo, o aluno e o professor vai conseguir ver que eu selecionei a turma do teste 1, tá? Aí aqui é a tela normal, eu vou clicar aqui, ele está um pouquinho desconfigurado por conta que eu estou usando um emulador, e aí
aqui em minhas tarefas eu vou selecionar tarefa e realizar a tarefa. Olha que legal. Aqui é porque, gente, peço desculpa porque por causa do emulador, deixa eu ver se eu virar ele arruma um pouquinho. Não, ele não vai arrumar. Eu vou selecionar a resposta e vou colocar enviar tarefa. Na hora que enviar tarefa, o professor vai receber essa tarefa e aí vocês vão conseguir ver isso, as respostas. Veja que ele tem uma facilidade, porque você vai ter um sistema para isso, você vai clicar em novo modelo, você vai criar a sua tarefa e vai enviar a tarefa. Automaticamente já vai para todos os seus alunos. O aluno, quando ele entra na sua turma, clicando aqui em turmas, selecionando a sua turma, ele vai nessa caderneta aqui. Então, quando ele clicar na cadernetinha, vai estar aqui a sua tarefa. Eu vou mostrar aqui pela web que ele vai fazer do mesmo formato. Ele vai clicar em turmas, ele vai selecionar a turma. Depois que abrir a turma, terá aqui a cadernetinha também. Ele vai clicar, vai selecionar a tarefa, tá? E vai realizar a tarefa. E aí ele vai responder a tarefa aqui, tá bom? E aí depois que ele responder, ele vai clicar em enviar a tarefa. No diário de classe, vocês vão indicar se o aluno realizou as tarefas, e aí isso é frequência, ou se o aluno não realizou as tarefas, o que equivale a uma falta, tá? Então, por isso que é importante fazer esse monitoramento. O diário de classe digital também vai ficar aberto ao longo de todo o bimestre, e aí vocês podem ir fazendo as atualizações. Conforme o aluno vai preenchendo as tarefas, vocês já podem ir passando isso para o diário. Se vocês preferirem, dá para atualizar lá no final, fazer qualquer ajuste, se, por exemplo, tem um aluno que entrega tudo mais em cima da hora, mais no fim do bimestre. Bom, pessoal, aqui vocês vão ter o painel de gerenciamento de qual aluno entregou e qual aluno não entregou a atividade. Veja que aqui eu só consigo olhar, né, se ele está publicado ou não e se teve a resposta ou não. E agora nós estamos desenvolvendo um dashboard. O que é um dashboard? Ele é um painel de controle ali que vocês vão conseguir acompanhar nesses formatinhos com, por exemplo, o total de atividades realizadas. Veja que ele tem um gráfico aqui, falta concluir, a Ana Cristina falta concluir uma tarefa, né? Então ela realizou 8 e não realizou uma. Eu sei que está bem pequeno para vocês, mas acompanhe aqui pela cor, tá? E aí eu vou falando para vocês aqui o que está escrito. Acho que assim fica melhor. Então aqui ela realizou 8, não realizou uma. Isso a gente não vai conseguir somente individualmente por aluno. Nós vamos conseguir isso, inclusive, pela sala inteira. Então vamos conseguir ter várias informações sobre todas as atividades para que vocês consigam acompanhar quem respondeu, qual não respondeu, inclusive até de repente um aluno ele acertou várias coisas de adição, mas ele errou ali as subtrações. Vocês vão conseguir fazer essas categorias, vai facilitar bastante até mesmo para vocês fazerem algum reforço de alguma complementação ali de informação, né, de ensino para os alunos. E aí essa vai ser a cara do dashboard que vocês vão conseguir acompanhar tanto no individual quanto para a sala inteira. A gente vai ter, muito em breve, um painel de controle disponível na sede, em que vocês vão ver essa informação no detalhe. Marcão, não sei se você tem o print de como essa tela vai ser futuramente, acho que vale a pena a gente mostrar aqui. Até esse momento, que vai acontecer nas próximas semanas, toda sexta-feira vocês vão receber um e-mail com as informações atualizadas dos alunos de vocês. Então, a partir dessa sexta, vocês já vão receber o primeiro e-mail com essas informações e logo mais vocês vão poder enxergar isso na própria sede, né? Vocês vão poder ver quais alunos responderam e quais alunos não responderam.
Aqui a gente traz o link também para outros tutoriais de como fazer login no app, de como acessar suas turmas no centro de mídias, de como enviar arquivos PDF no centro de mídias, como interagir por vídeo, como consultar a programação, como acompanhar o relatório de acesso às aulas na sede, como atualizar o aplicativo, como realizar transmissões ao vivo e como buscar a programação no site. Agora a gente quer divulgar aqui na nossa TPC a Olimpíada Nacional de Ciências, que é organizada pela Universidade Federal do Piauí e que abrange aí desde os alunos do 6º ano até a 3ª série do ensino médio. Ela vai envolver os conhecimentos relacionados à astronomia, biologia, física, história e química também. As inscrições vão ser de 5/4 a 2/8. Tá? Nesse site que está disponibilizado, e a primeira fase de 5 e 6 de agosto com uma prova online. Vocês também podem acessar através desse QR Code que nós disponibilizamos aqui. Trazemos também a divulgação da FECESP aqui para vocês, que é a Feira de Ciências das Escolas Estaduais de São Paulo, que esse ano vai ser integrada ao Movimento Inova. E aí a gente tem ela na 8ª edição. Ela abrange também alunos do 6º ano à 3ª série do ensino médio. E aí ela é dividida por categorias. A Júnior, que é 6º, 7º e 8º ano do ensino fundamental. E a Master, que é do 9º ano à 3ª série do ensino médio. A gente tem esse link para vocês acessarem o regulamento, mas a gente adianta aqui que essa primeira parte, que é o período para desenvolvimento dos projetos, esse ano está mais extensa. Vai acontecer aí desde agora do dia 3 de maio, né, que já passou, até o dia 24 de setembro. E as inscrições que vão ser feitas na ADE vão ser feitas de 27 de setembro a 1º de outubro, que categoriza aí como seletiva regional. Aqui são as referências bibliográficas que nós utilizamos. Agradecemos muito a participação de cada um de vocês nessa TPC e esperamos ter contribuído para a formação continuada. Pedimos que vocês não esqueçam, por favor, de preencher a lista de presença que está aqui na descrição desse vídeo. Um grande abraço e até a próxima!